Boa tarde, irmãos. Deus abençoe todos vocês. Respiramos alegria, gozo, felicidade, emoção, porque estamos numa grande bênção. Amém, irmãos? Damos umas boas-vindas à irmã Maria Luísa aqui na cidade de Montreal. Glória ao nosso Deus. Estamos aqui, irmã, reunidos, todos os irmãos da província de Quebec. Temos aqui também irmãos que estão nos visitando da cidade de Vancouver, estão nos visitando da cidade de Edmonton, de Calgary, estão na província de Quebec, nos visitando da cidade de Drummondville. Eu gostaria que os irmãos de Drummondville ficassem em pé. Bem-vindos, irmãos de Drummondville, aqui no estudo bíblico. Os irmãos de Saint-Hyacinthe, bem-vindos, irmãos. Cumprimento vocês com muito carinho. Onde estão os irmãos de Gatineau? Cumprimentamos vocês com muito carinho também. Os irmãos de Gatineau, bem-vindos. Os nossos irmãos de Granville, onde estão os nossos irmãos de Granville? Bem-vindos, irmãos. Os irmãos de Troyville. Onde estão os nossos irmãos de Troyville? Bem-vindos, irmãos. Os nossos irmãos de Sherbrooke. Os irmãos de Sherbrooke estão lá, os nossos irmãos. Bem-vindos. Os irmãos da cidade de Quebec. Onde estão os irmãos da cidade de Quebec? Estão lá, os nossos irmãos. Bem-vindos, irmãos. Onde estão os irmãos de Montreal? Onde estão os irmãos de Montreal? Aqui estão todos os irmãos de Montreal. Montreal inteiro, desde Montreal Norte, do Sul, Montreal Oeste e São Jerome. Bem-vindos todos vocês. E agora eu pergunto para vocês, onde está o povo de Deus? Onde estão os filhos de Deus? Vamos ficar em pé, irmãos, e vamos começar, neste momento, o nosso estudo bíblico. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, no livro de Daniel. Vamos abrir a Bíblia no livro de Daniel com muita alegria, com muito gozo, sabendo que Deus está em meio de nós. Vamos meditar naquilo que o Senhor falou a Daniel, que Ele quer que todos nós também entendamos e consigamos fazer de ter um coração disposto para o nosso Deus. Capítulo 10 de Daniel, a partir do verso número 1, irmãos, até o verso número 12. Vamos ler com todo o nosso coração, com o nosso entendimento. Vamos meditar em cada palavra, para que entendamos esta formosa experiência que Daniel viveu. Daniel capítulo 10, verso número 1. Livro de Daniel, Antigo Testamento. Depois de Ezequiel, Oseias, antes de Oseias, vamos achar Daniel capítulo 10, verso número 1. Estamos todos na leitura já, irmãos? Vamos ler de forma compartilhada. Eu vou ler o primeiro e vocês o seguinte, e assim até que cheguemos no verso número 12. Vamos fazer essa leitura para exaltar e engrandecer o nome do nosso Deus. Verso 1. No ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar, e a palavra é verdadeira, e o conflito grande. Ele prestou atenção à palavra e teve a inteligência da visão. Verso número 3. Não comi manjar desejável, nem carne, nem vinho entraram em minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Levantei meus olhos, olhei e vi um varão vestido de linho, e seus lombos cingidos com ouro de Ufaz.
Verso 7. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram, mas se apoderou deles um grande temor, e fugiram para se esconderem. Contudo, ouvi o som de suas palavras, e ao ouvir o som de suas palavras, eu caí desmaiado, com meu rosto em terra. E me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer, e põe-te em pé, porque agora fui enviado a ti. Ao falar assim comigo, pus-me em pé, tremendo. A glória e o louvor sejam sempre para o nosso Deus. Podem, por favor, se sentar, irmãos. Que formosa leitura, amém, irmãos? Que formosa experiência que Daniel viveu quando este homem vestido de linho se apresenta diante dele e lhe diz: Daniel, desde o primeiro dia em que aplicaste teu coração a compreender e a humilhar-te na presença de teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Que formoso que Deus dissesse isso para nós, amém, irmãos? Por isso, com muita alegria, vamos cantar um primeiro hino nesta tarde. O hino 235, que chama Perto de Ti, Senhor. Vamos cantar, irmãos, com todo o nosso coração, desejando em nossa alma esta formosa bênção de sentir a Deus muito perto da nossa vida, porque estamos sentindo Ele e porque Deus está em meio de nós. Glória ao Senhor. Vamos cantar, irmãos, o hino 235, Perto de Ti, Senhor. Senhor, a nossa alma vai desfrutar perto de Ti,
porque nós sentimos a tua presença, porque tu estás nos guiando, estás muito perto do teu povo, tão perto que estás em nossa mente e em nosso coração. Por isso vamos te dar a glória e a honra. Bendito o nome do Senhor. Vamos ficar em pé, irmãos, e vamos cantar ao nosso Deus, coros de alegria. E vamos, irmãos, primeiramente Nous allons chanter a aujourd'hui cantar. avec tout notre cœur les cantiques numéro 175. Je sais que tu es ici, Seigneur. Vamos cantar, irmãos, ficando em pé com todo o nosso coração em francês. Nas telas vão aparecer as letras do coro para que a igreja toda possa cantar ao Senhor em francês. E se você não sabe francês, hoje vai aprender francês cantando ao Senhor. A glória seja para o Senhor, porque que formoso é cantar ao Senhor. Para Deus não há idiomas. O que Deus está olhando é o coração. E Deus não está olhando se aqui estamos falando espanhol, francês ou inglês. Aqui falamos a linguagem de amar a Deus, de seguir os seus caminhos. Glória ao Senhor. Por isso vamos cantar. Je sais que tu es ici, Seigneur. Je sais que tu es ici, Seigneur. Je sais que tu es ici. Je sais que tu es ici, Seigneur. Je sais que tu es ici. Mon âme te loue, mon âme te loue, mon âme te loue, car je sais que tu es ici. Mon âme te loue, mon âme te loue, mon âme te loue, car je sais que tu es ici. Je sais que tu es ici, Seigneur. Je sais que tu es ici. Je sais que tu es ici, Seigneur. Je sais que tu es ici. Mon âme te loue, mon âme te loue, mon âme te loue, car je sais que tu es ici. Mon âme te loue, mon âme te loue, mon âme te loue, car je sais que tu es ici. Je sais que tu es ici, Seigneur. Je sais que tu es ici. Je sais que tu es ici, Seigneur. Je sais que tu es ici. Mon âme te loue, mon âme te loue, mon âme te loue, car je sais que tu es ici. Mon âme te loue, mon âme te loue, mon âme te loue, car je sais que tu es ici. Gloire au Seigneur. Gracias, Señor, Obrigada, por tu Senhor, pela tua bênção. Obrigada, Senhor, por nos deixar ter este presente tão grande de desfrutar de um estudo bíblico ao vivo com a nossa irmã Maria Luísa. A glória seja para o nosso Deus. Bendito o nome do Senhor. Estamos contentes e alegres. Amém, irmãos? Irmãos, o momento mais precioso, mais desejado que todos estávamos esperando. Deixo vocês com esse ser que tanto amamos, a nossa irmã Maria Luísa. Bem-vinda, irmã Maria Luísa, aqui a Montiel. Deus abençoe todos vocês, irmãos. Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs de diferentes lugares do mundo, especialmente aqui no Canadá. Uma saudação muito carinhosa para todos vocês, uma saudação carinhosa para todos os irmãos, os nativos aqui do Canadá, pessoas de diferentes lugares, de outros países, que eu sei que vocês estão aqui. E eu só gostaria de dizer para vocês que, para Deus, não existem os idiomas, nem as raças, nem as cores. Para Deus não existe isso, mas é um coração. Um coração que ame Ele. Um coração que tenha se disposto para Deus, que tenha se apaixonado por Deus. Deus tem nos escolhido para sermos as vozes e ir pelo mundo pregar a palavra dele.
Então, todos vocês têm um trabalho. Todos vocês têm um chamamento. E Deus tem escolhido vocês e tem trazido vocês e tem congregado vocês neste lugar espiritual, invisível, a sua igreja, para que nós sirvamos Ele e cumpramos com essa missão de evangelizar, de falar às pessoas, quem quer que seja, falar com eles que Deus existe. Podem se sentar um momento? Nós, assim, felizes e contentes como estamos, vamos ler o Salmo 57 para ver o que o Senhor Jesus Cristo, o Salmo 57, o Senhor Jesus Cristo está falando daqueles que perseguiam Ele, falando dos seus inimigos. O Senhor está falando ao nosso Deus, ao nosso Pai, mas o Senhor Jesus Cristo está lamentando, ou não fala tanto dele, mas fala da sua igreja. Lembremos, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo sempre tem falado por nós. Ele se apresenta diante do Pai por nós. Porque Ele sabe que nós não temos as palavras para falar com Deus. Nós não temos os argumentos, nem temos a capacidade de conseguir nos apresentarmos diante de Deus pelo que realmente queremos. E é por isso que o Senhor Jesus Cristo, Ele se apresenta diante do Pai e fala por nós. O que nós sentimos, Ele expressa, Ele passa para o nosso Pai e Ele fala por nós como se fosse Ele mesmo quem tivesse sofrido o pecado, quem tivesse pecado, quem tivesse feito aquilo que era ruim. Então o Senhor fala por nós. Tem um salmo que diz que na maldade a minha mãe me formou e em pecado a minha mãe me concebeu. E em pecado eu nasci, diz. Então as pessoas dizem, mas como assim que o Senhor Jesus Cristo foi concebido sob pecado? Porque diz que em pecado a sua mãe concebeu ele. Se diz que o Senhor Jesus Cristo foi perfeito e santo. Mas como o Senhor estava falando era por nós, que nós realmente éramos quem vivíamos nesses momentos difíceis de pecado, de engano, de ignorância, e que nós não sabíamos mais o que fazer, senão fazer o que os outros faziam. E se os outros faziam coisas erradas, então nós também fazíamos. E éramos tão ignorantes, e assim nascimos, assim fomos concebidos, assim crescimos. Mas o Senhor esteve atento para nos resgatar e nos limpar, e para que esquecêssemos esse passado. E é por isso que o Senhor disse no Salmo que no pecado eu fui concebido. Bem, é isso que os Salmos nos falam. Aparentemente, é a biografia do Senhor Jesus Cristo. Aparentemente, os Salmos são as orações que o Senhor Jesus Cristo fazia ao Pai, porque ele sofreu como humano. Mas, como ele disse, eu farei tudo o que os humanos fazem, eu serei como os humanos para sofrer o que eles podem sofrer. Então, é por isso que as pessoas ficam confusas quando elas leem os Salmos, porque elas não sabem quem será. Será o Senhor que está falando, ou o Senhor está falando pelo povo, ou é que o Senhor viveu isso realmente? Bem, talvez todas essas coisas podem acontecer. É por isso que nós vamos estarmos analisando sabiamente ou inteligentemente, analisando e depois levando essa palavra ao nosso coração. E aprender também a forma como devemos orar, a forma como deve se louvar ao Senhor. E também aprendemos o que Deus gosta. Porque é para isso que nós analisamos e estudamos a Bíblia, para conseguir ter muitas estratégias para nos aproximarmos de Deus e para que Deus nos ouça. E no Salmo 57 diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim. Disse isso o Senhor Jesus Cristo? Ele disse ao Pai que tivesse misericórdia dele? Mas será que o Senhor Jesus Cristo estava cometendo tantos pecados para que Deus tivesse misericórdia dele? Não. Mas nós sim.
O seu povo, sim. Os seus crentes, sim. Eles, sim, estavam falhando com Deus. Ou estávamos falhando com Deus. E é por isso que o Senhor dizia: tem misericórdia de mim. De mim que sou parte, que faço parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então diz: tem misericórdia de mim, porque em ti se refugia minha alma, e na sombra de tuas asas me ampararei. Vocês veem que bonito? Até que passem o quê? As tribulações, até que passem os dias ruins, até que passem a tristeza, a amargura, a doença, até que passem as doenças físicas, as carências, as necessidades. Tem misericórdia de mim, Senhor. Eu confio em Ti. Até que passe o dia ruim e Tu possas estender a Tua mão e me abençoes. O Senhor Jesus Cristo não precisava disso, mas nós sim, a sua igreja sim, os seus crentes, os seus seguidores, eles sim precisam. E no verso 2, clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que me favorece, que me faz muitos favores, ao Deus que me abençoa, ao Deus que me dá bens, que é benevolente comigo. Esse Deus, diz, esse Deus eu estarei clamando, porque Ele vai estar aí do meu lado me ajudando. No verso número 3, vocês leiam, por favor, quem conseguir enxergar, porque a luz está um pouco ruim, parece. Os que conseguirem enxergar, podem ler o verso 3? Porque nós não iríamos confiar nessas palavras, nós devemos confiar. Diz, Ele enviará o nosso Deus, enviará dos céus e vai nos salvar, vai nos ajudar, vai nos fortalecer, vai nos guardar, vai nos proteger. Diz, da infâmia do que me persegue. Quem é quem nos persegue? O nosso inimigo. Esse inimigo invisível que está lá em todo momento, olhando para ver quem ele consegue prejudicar, olhando para quem ele pode destruir, quem ele vai colocar doenças. Esse inimigo diz que ele está nos perseguindo constantemente. Diz, da infâmia do que me persegue, o nosso inimigo. Diz, Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. Ele vai nos fortalecer, Ele vai nos ajudar, Ele vai estender a sua mão e vai nos ajudar para que nós sejamos salvos da perseguição do nosso inimigo. Mas, para que nós possamos ganhar esse benefício de Deus, temos que também termos o nosso coração somente para amar Ele, amar ao nosso Deus, servir ao nosso Deus. Tem pessoas que dizem, é muito difícil seguir esse caminho é muito difícil, eu não consigo seguir. Eu penso, por quê? Porque as pessoas dizem que é tão difícil e que eles não conseguem seguir neste caminho porque parece difícil? Eu acho ele tão simples, porque o primeiro passo é amar ao Senhor, é amar Ele. Depois que eu amo Ele, eu falo para Ele, Senhor, eu quero me dispor para Ti, me ajuda. E o Senhor vem nos ajudar. Então, já o Senhor tira de nós essa tendência negativa que tem dentro de nós. Então, onde está a dificuldade? O que eu acho melhor é que as pessoas são teimosas. Elas são rebeldes, elas são nécias. Elas são teimosas. E isso, sim, não deixa que elas pensem direito. E isso faz com que elas enxerguem dificuldade no caminho do Senhor. Por isso, em nossas orações, digamos ao Senhor, Senhor, me dá humildade. Me permite que eu seja uma pessoa dócil, humilde e simples de coração. Porque com isso, eu já vou conseguir te dizer
que eu disponho o meu coração para ti, que tu vais me ajudar. Tu vais me ajudar para que este caminho seja simples, seja fácil, que eu não diga que seja difícil seguir a Deus, porque tu vais me ajudar, porque tu vais ver o meu coração e vais me ajudar. Isso em nossas orações, em nossas petições, nós devemos sempre pedir ao Senhor essas coisas. Seguimos lendo aqui o verso 4, que diz: minha vida está entre leões. Volta de novo a falar sobre os perigos, voltam os sofrimentos, as perseguições. Os leões são os demônios. O que é ruim que vem contra nós, que avidamente devoram os filhos dos homens, quer dizer, pessoas ruins. Seus dentes são lanças e flechas, e a sua língua é espada afiada. Nós poderíamos dizer que o Senhor Jesus Cristo viveu isso sim. Quando ele esteve na terra pregando, o seu próprio povo, os mesmos israelitas, perseguiram ele. Perseguiram ele e foram os seus inimigos. Caluniaram, blasfemaram do nome de Deus, injuriaram ao Senhor Jesus Cristo, perseguiram ele, assim como disse aqui o verso. Mas o Senhor Jesus disse aos seus discípulos, ele lhes disse: vocês, o que vai trazer para vocês o futuro? Preguem, ensinem o evangelho, mas lembrem que se perseguiram ao pai de família, ainda mais vão perseguir os filhos também. O pai de família era o Senhor Jesus Cristo, e ele foi perseguido por esse inimigo. Esse inimigo usou aos seus próprios irmãos judeus naquela época e perseguiram ao Senhor. Por isso, a sua igreja, ou os seus crentes, que são os filhos do Senhor, os crentes em Cristo, são a igreja, ou também são os filhos do Senhor. Eles também vão ser perseguidos. Nós seremos perseguidos de alguma outra forma por esse inimigo. E como é a perseguição? De muitas formas. Então, hoje, na atualidade, nós vemos e ouvimos sobre sequestros e estupros e roubos e assaltos, e ouvimos sobre as doenças incuráveis e sobre os acidentes. Nós ouvimos falar da morte dos nossos parentes, bem, de todas essas coisas, de escassez econômica, da falta de trabalho, da falta de moradia, da falta de roupa. Nós ouvimos sobre tudo isso. Tudo isso, ou com todos esses elementos, é que o nosso inimigo nos persegue. Aí temos o nosso perseguidor, continuamente colocando maus entendidos nos lares, entre os casais, entre os filhos, discórdias, brigas, separações, divórcios. Aí está a perseguição desse inimigo contra a igreja do Senhor, contra os filhos do Senhor. Assim como os demônios perseguiram ao Senhor Jesus Cristo, essas pessoas que eram como leões, diz. Dessa mesma forma, os filhos do Senhor também temos sido e seremos vítimas da perseguição do inimigo. Mas não fiquemos tão tristes pelos perseguidores ou por esse inimigo que nós temos que constantemente está contra nós. Porque também temos esse Deus, esse Pai. Porque se o Senhor Jesus Cristo aqui nos dá o exemplo dizendo: tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, porque tu estarás me dando o triunfo, diz. Tu vais me amparar com a tua sombra, diz, com as tuas asas, até que os dias de calamidade passem, até que passem as dificuldades. Então olhem que também, no meio dessa perseguição que nós somos vítimas, nós temos alguém que está nos ouvindo,
e que vai nos salvar, que vai nos guardar e vai nos proteger. Mas isso sim, nós também temos que dar para Ele o que Ele merece e nos afastar também do pecado. Porque se nós não nos afastamos do pecado, então Deus não vai nos ajudar e Ele vai permitir que o nosso perseguidor nos faça muitos danos. Nós temos que nos afastar de fazer o que é ruim. Mas aqui temos ao nosso Deus e temos as nossas orações que são muito poderosas também diante de Deus. No verso 5, se vocês desejam ler. Aqui vem as palavras de louvor para o nosso Deus. No meio da oração, no meio da petição que eu faço ao Senhor, no meio do meu lamento, então vem a palavra de louvor e diz: ser exaltado sobre os céus, sobre toda a terra seja a tua glória. Obrigada, Senhor, porque tu tens ouvido a minha oração. E o perseguidor tem vindo para me fazer coisas ruins, mas tu tens me ajudado, tu tens me salvado, tu tens me guardado, tu tens me curado, tens me levantado. Então tu és grande, Senhor, és justo e a tua misericórdia é para sempre. Vamos continuar com o 6, que diz: armaram rede para meus passos, aqui de novo aqueles que perseguem, e minha alma se abateu. Cavaram uma cova diante de mim, nela eles mesmos caíram. Isso é verdade. Armaram muitas armadilhas para o Senhor Jesus Cristo, quiseram lhe prejudicar muitas vezes, mas eles também sofreram as consequências de tudo que quiseram fazer com o Senhor. Mas nós também. O nosso perseguidor, o nosso inimigo, o diabo, tem estado usando também muitos meios para vir contra os filhos de Deus. E diz que a cova que cavaram para nos fazer mal, na mesma cova os nossos inimigos caem. Porque o inimigo usa os seres humanos, usa as circunstâncias, usa as coisas, as situações, tudo ele usa para vir contra nós. Ele usa, por exemplo, a mídia, ele usa as redes sociais, ele usa a internet, tudo isso o nosso inimigo usa para vir fazer guerra contra nós, para que nós desmaiemos, para que nós fiquemos desanimados e não busquemos de Deus. Mas nessa mesma cova que o inimigo provoca muitas pessoas para fazer contra nós, nessa mesma cova as pessoas vão cair. E Deus os castiga. Por exemplo, se há uma pessoa... Aqui talvez neste país não se ouça falar tanto em bruxarias ou feitiçarias. Talvez não se ouça falar tanto. Talvez as pessoas fazem de uma forma mais discreta. Mas as feitiçarias e as bruxarias... Uma pessoa vem fazer bruxaria e feitiçaria em outra. E joga para ele uma doença. E na bruxaria ele diz que venha um câncer e que ele morre em 2 meses. Então o diabo está aí pronto, ouvindo, e dá um câncer na outra pessoa. E essa pessoa fica doente e o médico diz: você tem 2 meses de vida e você vai morrer. Aí está a perseguição que o inimigo fez contra essa pessoa. Perseguiu essa pessoa usando uma bruxaria. Então, quem fez essa bruxaria, como castigo, porque Deus vai guardar e proteger esse que recebeu a doença, e como castigo Deus faz é que o câncer venha naquele que fez a bruxaria, naquele que foi lá onde os bruxos fazer a bruxaria. É nele que fica o câncer e ele que morre em 2 meses. É isso que o Senhor está dizendo aqui, que estão cavando uma cova. Covas eles cavam, diz o verso 6. Vocês podem ler de novo. Eles caíram naquele mesmo mal que eles desejavam para o Senhor. E hoje também os perseguidores e os inimigos
também fazem mal para as pessoas, para os filhos de Deus, então Deus, como castigo, faz com que essa pessoa caia na sua própria armadilha. Então caiu no conjuro que fez, ele foi quem ficou com câncer, ao invés do outro ter ficado doente. Porque às vezes, muitas vezes, eu tenho visto isso, eu tenho ouvido as experiências de muitas pessoas, da maldade, que as pessoas, nós dizemos a maldade das pessoas, mas não, é o diabo quem faz a maldade, mas usa as pessoas. Tadinhas das pessoas que se deixam usar do diabo, mas de qualquer forma, o castigo não vem para o diabo, mas para quem se deixou usar pelo diabo. O ser humano é a vítima. Esse ser humano fez a maldade para o outro e Deus permitiu que essa maldade voltasse e caísse em cima dele. E é isso que diz aqui, que eles cavam covas e que depois eles mesmos vão cair naquela cova que cavaram para os outros, porque é essa a justiça de Deus. E é isso que Deus faz com os seus seguidores, guarda eles, protege eles, salva eles de todos os perigos, de todo o mal. É isso que faz o nosso Deus. E é por isso que nós, quando fazemos as nossas orações, quando nós vamos na igreja nos reunir, estamos orando e clamando ao Senhor por tantas coisas, porque são muitas as coisas que acontecem no nosso dia e temos que contar isso a Deus para que Ele nos cure, nos guarde, nos protege, nos livre de todos aqueles maus que estão nos espreitando. E é para isso que nos reunimos como igreja, para louvar a Deus, para glorificar Ele e também para colocar diante dEle toda petição, toda necessidade, toda tristeza, toda doença. E temos que confiar em Deus, temos que confiar no Senhor. Porque se nós não confiamos no Senhor, Ele também não vai agir em nós por sermos incrédulos. Então, a confiança em Deus é importante também. Leiam o verso número 7, por favor. É isso que nós temos que sempre fazer. Diz que o nosso coração está preparado para o Senhor, que nós devemos estar preparados sempre para cantar a Deus também. E no 8 diz, desperta, glória minha, desperta, alaúde e harpa, despertarei na aurora. Quer dizer, eu vou estar sempre pensando primeiro Deus, primeiro acordar pensando no Senhor, meditando no Senhor, e depois sim começar a fazer o restante do nosso trabalho, mas sempre Deus, meditando nele quando abrimos os nossos olhos. Eu tenho um dia mais de vida, eu não acordei morto, eu acordei vivo, obrigada, Senhor, mas Senhor, eu quero viver para Ti. Eu quero viver para fazer a Tua vontade e para Te louvar e para Te honrar, porque Tu mereces, Senhor. É isso. E diz no verso 9, eu Te louvarei entre os povos, ó Senhor. Cantarei de Ti, ou contarei de Ti entre as nações. Olhem que o Senhor Jesus Cristo aqui está falando, te louvarei entre os povos, contarei de ti entre as nações. Aí está dizendo cantarei, mas eu acho que o mais lógico seria contar. Contar para as pessoas, para as nações, que Deus vive, que Deus é real. E o Senhor Jesus disse, eu vou te louvar entre todos os povos. Eu vou te louvar na congregação dos santos. E é assim porque o Senhor em espírito está conosco. O Espírito Santo está conosco e nós cantamos ao Senhor. E quando cantamos para o Senhor, é Ele cantando ao nosso Pai, o Senhor também, o Senhor Jesus Cristo, porque é uma promessa que Ele disse, eu estarei na congregação dos santos e estarei te louvando entre os povos.
E é mesmo porque ele nos incentiva, porque o Espírito Santo vem a nós e nos dá essa alegria para cantar ao Senhor. O Espírito Santo é quem tem feito uma obra maravilhosa entre nós. É Ele quem está trabalhando e agindo em meio de todos nós, nos ensinando a forma, o jeito de como estar diante da presença do Senhor, de como louvar e glorificar Ele e também de como ser alegres e dispostos para o nosso Deus. Então o Espírito Santo está aí conosco, agradecemos ao Senhor e se cumpre aquilo do verso 9, que diz: Te louvarei entre os povos, e o 10 diz: Porque grande é até os céus tua misericórdia, e até as nuvens é grande a tua verdade, não é? Até as nuvens é grande a tua verdade, até os céus é grande a tua misericórdia. Então 11 que diz: Ser exaltado. Glorioso o nosso Deus. Os louvores sejam para o Rei da Glória. Vamos estar dando um louvor ao Senhor, um momentinho de 1 minuto. Vamos ficar em pé. Louvemos ao nosso Deus. Bendito el nombre de nuestro Padre, bendito nuestro Dios, nuestro Rey. La honra para ti, mi Señor. La honra para ti. La gloria para ti. Tú vives, mi Señor. Tú vives, Jehová. Vive, Jehová. Vive por los siglos de los siglos. Vive para siempre. Grande eres, Señor. Digno de suprema alabanza. Digno de la honra. Digno de la gloria. Tu nombre sea enaltecido por los siglos de los siglos. Aleluya. Grande eres, Señor, y digno, Señor, y tu misericordia es hasta el infinito, tu verdad hasta el infinito, porque eres grande, poderoso, glorioso, mi Señor, poderoso, mi Señor. Gracias, Señor, gracias al Rey, aleluya, gracias te damos, gracias, mi Padre. Alabada Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para nosotros, aleluya, amén, y la verdad de Jehová, aleluya, es para siempre, amén, alabada Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para nosotros, aleluya, amén, y la verdad de Jehová, aleluya, es para siempre, amén, gloria a ti. Glória a ti. Agradecemos ao Senhor. Podem se sentar, irmãos. Vamos agora sim com algumas perguntas nesta tarde e vamos dar os louvores ao nosso Deus. Vamos pedir ao Senhor que Ele se manifeste no dia de hoje. Vamos pedir ao Senhor que Ele tenha tanta misericórdia das pessoas que estão doentes, das pessoas que são deficientes, daqueles que têm síndrome de Down, daqueles que têm essas doenças que não deixam eles pensar direito. Que o Senhor tenha tanta misericórdia e faça milagres e curas hoje. É isso que pedimos também ao Senhor. Vamos agora sim começar com algumas perguntas. Sim. Boa tarde, irmã Maria Luísa. Receba uma saudação amorosa e fraternal da Igreja de Montreal, Canadá. Irmã Maria Luísa, eu aproveito para lhe dizer que nós nos sentimos muito felizes e orgulhosos com os triunfos que Deus tem lhe permitido para fazer conhecer a igreja. Parabenizamos a senhora pelo seu doutorado acadêmico, amada irmã Maria Luísa. Bem,
Agradecemos ao Senhor, agradecemos ao nosso Deus porque, em forma de testemunho, eu lhes conto que de tudo que eu ensino nos estudos bíblicos, porque como nós ensinamos muitos valores e ética, não é? No estudo bíblico sempre estão os valores, a ética, as virtudes, as qualidades. Então, foi feito como um resumo dessa parte, separando-a do espiritual. E se fez um TCC, mas mais do que tudo, se fez com algumas teorias e ensinamentos para a boa forma de viver das pessoas e que elas possam praticá-lo também. Então, aquelas pessoas das universidades, eles leram e viram e ouviram tudo e eles gostaram muito. Então, gostaram muito, mesmo que eles não entendam. Eles não entendem que realmente é Deus quem nos dá tudo, não é? E o que nós somos é pelo Senhor. Mas vamos dizer que eles pegaram isso como uma parte teórica de fazer o bem, de agir bem, fazer as coisas bem. Então, lógico, para as pessoas do mundo, isso é muito difícil colocar em prática sem Deus, porque tudo isso é bonito, mas é com Deus, porque é Deus quem nos ajuda. Mas o que eu mais gostei é que eles gostaram dessa parte dos valores, vamos dizer, do bom caminho de fazer as coisas bem, de fazer o bem para as pessoas, de servir as pessoas também. Isso foi o que eu gostei dessas pessoas que, mesmo que elas são pessoas do mundo, eles também valorizam, não é? Eles exaltam a boa forma do ser humano, as qualidades e as virtudes de um ser humano. Então, isso foi bonito, que eu acho que Deus também vai abençoar essas pessoas, por elas também se preocupar por fazer o bem para as pessoas. Às vezes, nós pensamos que as pessoas do mundo são todas tão ruins que ninguém quer fazer o bem, mas não é assim. Há muitas pessoas valiosas também que não têm achado o caminho do Senhor, mas eu penso que o Senhor também um dia vai lhes mostrar o caminho a seguir, não é? Bem, agradeço, irmã. Obrigada. Obrigada. Irmã Maria Luísa, a minha pergunta faz referência aos jovens que têm crescido na igreja, jovens que têm doutrina, alguns já receberam o batismo com o Espírito Santo e, de alguma forma, estão começando a ajudar em algum trabalho na igreja. Este é um tema que preocupa muitos pais que temos visto crescer os nossos filhos no caminho do Senhor. A maioria somos pais imigrantes que chegamos num país que tem uma cultura diferente, no qual os jovens, aos 16 anos, já são considerados adultos, numa sociedade que facilita tudo o que eles desejam. Estes jovens começam a experimentar as coisas que o mundo vive. Eles começam a trabalhar numa idade jovem e se sentem muito independentes. Eles começam a dedicar mais tempo e energia ao trabalho do que aos seus estudos e começam a perder o interesse em chegar na igreja, em se congregar e em progredir na sua vida espiritual. Chega um momento onde eles também dizem que se apaixonaram. Embora saibam que os namoros na igreja não são recomendáveis pelo desordem, pelos escândalos e que leva à fornicação. Mas como estão tão apaixonados, eles querem que essa pessoa que é tão especial para eles conheça da igreja. Eles pensam que, porque o Espírito Santo fala em profecia com eles e diz que eles vão viver muitas experiências na sua vida, isso faz referência a viver os prazeres da vida. Mas não as coisas boas que Deus nos oferece, mas os prazeres que não são agradáveis diante de Deus. A minha pergunta, irmã Maria Luísa, é: qual deve ser o nosso posicionamento como pais para que não viremos esses pais permissivos, nem também sejamos inimigos dos nossos filhos? Porque como pais, nós não queremos também colocar em risco a nossa vida espiritual, como o sacerdote Eli, quem foi permissivo diante do pecado dos seus filhos, mas também queremos ser sábios, como o apóstolo Paulo ensina, para não desanimar os nossos filhos. Muito obrigada, irmã Maria Luísa, pela sua resposta, que Deus continue abençoando. Obrigada. É muito difícil a situação que estamos vivendo hoje, referente à família. Pais e filhos, filhos, pais, esposos, esposas, não é? É muito difícil. Hoje precisamos tanto da ajuda do Senhor, porque é que as regras humanas,
todas já fugiram do controle, já fugiram, isso não conseguimos mais controlar. A moda, a tecnologia, a ciência, os meios de comunicação, a internet. Temos esta arma tão poderosa, porque a internet é uma arma tão poderosa para o bem e para o mal, não é? Para as duas coisas é super poderosa. E tantas coisas que nós vemos e vamos ver ainda, e vamos ver algum dia. Precisamos que Deus nos ajude, orar a Deus e colocar diante da presença de Deus os nossos filhos. Mas se num lar o pai e a mãe são da igreja, o pai e a mãe vêm na igreja, eles têm os dons espirituais, eles têm o seu filho ou filha de 15, 16 anos, e eles querem se rebelar, quer dizer, ficar na moda, como a irmã diz, que já querem ser independentes e querem fazer cada um o que cada um quer fazer. Se eles querem ser independentes, então seria assim, que eles fossem independentes, mas que eles fossem lá e pagassem o seu próprio aluguel, a sua própria comida, e eles façam as suas coisas eles sozinhos, não é? E assim eles já podem fazer o que querem. Mas reforçamos nele as coisas de Deus. Aos filhos sempre temos que lhes ensinar que Deus vive, que Deus existe e que temos que agradar a Deus e que temos que também semear neles o amor para Deus. Mas esse amor para Deus semeia-se no coração desses filhos desde que o pai e a mãe tenham a Deus no coração. Porque se eles não têm a Deus no coração, mas eles vêm somente por aparência, talvez esse pai ou essa mãe vem na igreja só para aparentar ou porque eu gosto que me deem profecia, mas não tem se convertido a Deus, senão que eles vivem uma vida desagradável diante de Deus, uma vida de mau exemplo e mau testemunho no lar. Então, esse filho ou essa filha de 15, 16 anos não vai respeitar eles. Eles vão dizer, mas como eu vou ouvir você, como eu vou obedecer você, se você está me dando mau exemplo? Você fica bravo sempre, você é irresponsável e desorganizado e diz palavrões, diz palavras desagradáveis, você trata a gente mal, então como nós vamos obedecer o que você está dizendo? Como vocês veem, irmãos, das duas partes nós temos que dar. Os pais têm que educar, mas para que eles eduquem, eles têm que ser educados. Os mesmos pais devem ser educados. E eles mesmos têm que viver uma vida reta e justa para que os seus filhos vejam nos seus pais o bom exemplo. E quando já precisem ser corrigidos, que chegaram na idade do 15 e dos 16 anos, e vão corrigir eles, esse filho e essa filha vão se sentir envergonhados e vão dizer, sim, pai, mãe, você tem razão. Porque vocês têm sido pessoas que têm se esforçado por nós e tem nos dado tudo, tem nos dado uma boa educação, um bom exemplo, e nós não temos nada que dizer de você, mãe, nem de você, pai, mas é que eu quero viver o mundo, eu quero desfrutar com as minhas amizades. Então já pai e mãe oram a Deus e pedem a Deus, e se Deus não ouve vocês logo, então talvez esses filhos vão embora, porque se eles começam a fazer uma vida de libertinagem dentro do lar, então começa a se cumprir que o pai e a mãe são permissivos. Não pode se permitir, o pai e a mãe não devem ser permissivos, porque senão Deus tira deles a bênção. Então, pai e mãe dizem, tá bom, se você quer fazer a sua vida, então vá embora de casa. More independentemente, trabalhe, pague o seu aluguel, pague o seu carro, todas as coisas que você precisa e vira independente. Mas aqui, na minha casa, você não vai trazer ninguém, nem você vai fazer maus exemplos, coisas desagradáveis, você não vai fazer aqui porque eu não vou deixar. É isso, irmãos. Só oração. Só sabedoria, só inteligência, só estratégias. É o que temos que ter para conseguir lidar com esses lares, porque o lar está em via de crescimento espiritual.
em via de mudança. O que nós diríamos para as pessoas recentes que vêm com as suas crianças, pré-adolescentes, o que nós poderíamos lhes dizer? Nada poderíamos exigir deles, porque eles vêm de uma vida desordenada em todos os aspectos. Até que Deus faça um milagre, até que essas pessoas se convirtam. Bem, e se essas crianças então vão no mundo e fazem a sua vida, não podemos fazer nada, orar a Deus e entregar eles na oração em mãos de Deus, mas confiando que um dia vão voltar e com certeza voltarão um dia na igreja, quando já cansam de desfrutar e explorar o mundo, eles já cansam, então eles vêm e eles voltam. Mas paciência, oração, sabedoria, inteligência, e como eu lhes digo, irmãos, se os pais chegam um monte e eles são mal educados, o que vão exigir do seu filho? Nada. Então, o que temos que fazer? Orar. Senhor, tenha misericórdia de mim como pai, como mãe, e tenha misericórdia do meu filho, que é nécio, que é rebelde, mas como ele recebeu um mau exemplo, eu não posso fazer nada, não posso lhe exigir. E orar e pedir ao nosso Deus. Não se angustiem, pais de família, pelos seus filhos, porque se Deus tem um plano com eles, algum dia se fará e a mudança será feita. Vamos continuar com outra pergunta? Soyez les Seguimos. bienvenus, Sœur Marie-Louise, à vous et votre délégation. Sœur Marie-Louise, nous vous recevons avec beaucoup d'affection et nous nous sentons honorés de vous avoir ici parce que vous êtes l'apôtre et prophétesse de Dieu. Nous sommes joyeux que vous nous enseignez et que vous nous guidez dans ce merveilleux chemin. Ma question a à voir avec le livre de l'Apocalypse, chapitre 1, du verset 17 au verset 18. Irmã Maria Luísa, recebemos a senhora com muito carinho aqui em Monte Real. Nós nos sentimos honrados de ter ao nosso apóstolo e profetisa aqui nos ensinando. Eu tenho uma dúvida, se a senhora me permite, no livro de Apocalipse, capítulo número 1, desde o verso 17 até o 18. Sim. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Sœur Marie-Louise, j'aimerais que vous nous expliquiez quelles implications ou conséquences a le fait que le Seigneur a les clés de la mort et du séjour des morts. Est-ce que ce verset s'accomplit au moment de notre mort, lorsque nous nous présentons devant le tribunal de Christ pour être jugés, sachant que le Seigneur a l'autorité pour nous donner le salut ou pour nous condamner en tenant compte de nos œuvres? Ou alors ce verset se réfère au fait que le Seigneur, une fois mort, était parti prêcher aux esprits en prison, comme il est écrit dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 19. Verso 17 diz: Quando o vi, caí como morto a seus pés. Ele pôs sua destra sobre mim, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último. 18. Sou aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Amém. E tenho as chaves da morte e do Hades. Eu gostaria que nos explicasse o que significa o fato de que o Senhor tem as chaves da morte e do Hades? Este verso cumpre-se quando, depois de mortos, nós nos apresentamos diante do tribunal de Cristo para sermos julgados e o Senhor Jesus Cristo tem a potestade para nos dar a salvação ou condenação, segundo as nossas obras? Ou está falando de quando o Senhor Jesus morreu e foi pregar para os espíritos encarcerados e o Hades, como está escrito em 1 de Pedro, capítulo número 3, versículo 19. É essa a pergunta do irmão, irmã. Esse verso nos faz entender que o Senhor Jesus Cristo tem poder para o bem e para o mal. Ele tem poder, diz que o mal não vem sem a vontade de Deus. Deus é quem dá permissão ao diabo de fazer maldades. Se Deus não lhe dá permissão de fazer uma maldade, o diabo não consegue fazer. Quer dizer que, na mão de Deus,
E aqui especificamente o Senhor Jesus Cristo, que é Deus também, que é o Filho de Deus, diz que nas mãos dele ou no poder dele está o bem e o mal. Ele tem poder sobre as coisas boas e as coisas más. Quando você diz que o Senhor que esteve pregando aos espíritos encarcerados, esses espíritos não estavam no inferno. Eles era num lugar específico. E o Senhor Jesus Cristo foi e pregou para eles. Mas melhor, a primeira comparação que o irmão disse é válido. Porque sim, o Senhor ele tem poder de ressuscitar. Ele ressuscitou. Ele morreu e ressuscitou. Teve poder sobre a vida e sobre a morte. Ele tem poder sobre o bem e sobre o mal. Ele tem poder sobre, diz aqui que sobre a morte e sobre o Hades, sobre o inferno. Então é ele quem tem o poder de todas essas coisas e quem tem as chaves e deixa ao diabo fazer o que Deus quer que o diabo faça também para castigar a humanidade. Porque também por isso foi que Deus permitiu que existisse esse ser, para provar os seres humanos, para que houvesse também como uma balança. E para que as pessoas tomem as suas decisões e façam as coisas pela sua própria vontade e não faça nada por obrigação, nem porque ninguém forçou ele, senão porque deseja e anseia, como é no caso que nós escolhemos o caminho de buscar a Deus. Outras pessoas não sabemos que no mundo há pessoas que louvam ao diabo e elas vão atrás do diabo e rendem culto e serviços ao diabo. Então, nós vemos como Deus permite esse tipo de liberdade para que cada um de nós escolha. Mas o poder de tudo é o Senhor que tem. Na mão do Senhor está o fazer o bem ou o fazer o mal. É isso. Bem, vamos continuar adiante com outra pergunta. Vamos continuar? Irmã Maria Luísa, receba uma saudação da parte das igrejas do centro de Quebec. Amamos a Senhora de uma forma muito grande no Senhor. Irmã, tenho duas perguntas ou situações relacionadas com o livro de Romanos, capítulo 1, verso 26 ao 29. Em Romanos 1, 26 ao 29. Sim, Romanos 1, do 26 ao 29, sim. E diz assim, posso ler, irmã? Sim, irmão. Por isso, Deus os entregou às paixões vergonhosas, pois até suas mulheres mudaram o uso natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. E de modo semelhante, também os homens, deixando o uso natural da mulher, inflamaram-se em seus desejos lascivos, uns para com os outros, cometendo atos vergonhosos, homens com homens, e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha a seu erro. E como eles não se importaram com o conhecimento de Deus, Deus os entregou a uma mente reprovada para fazerem coisas que não convêm. Estando cheios de toda injustiça, fornicação, perversidade, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. Irmã, num contexto como o canadense, onde a liberdade de orientação sexual é promovida, conforme o que eu tenho aprendido na doutrina ao longo desses anos, eu tenho entendido que esses são espíritos maus que eu considero que são muito poderosos, porque pegam comportamentos masculinos e os homens começam a agir de uma forma feminina. Eu tenho algumas perguntas, irmã. Ao serem espíritos tão poderosos, como a pessoa que seja consciente e queira mudar deve orar e repreender esses espíritos? E em que momento a pessoa pode perceber que é livre e não está acontecendo
E não seja que o espírito esteja fingindo e a pessoa tenha uma tendência bissexual, como está acontecendo esse fenômeno agora a nível mundial. Essa é a minha primeira pergunta, irmã. Bem, irmão, isso é muito triste o que tem acontecido com nós, os humanos, por causa da desobediência desde Adão e Eva. Desde Adão e Eva, a humanidade tem se afastado de Deus e começaram a pecar, e o diabo, que é o nosso inimigo, que ensinou o homem a pecar e a fazer tantas coisas, a ir contra Deus. Depois vem o dilúvio e Deus destrói essas pessoas e todos morrem e só uma família fica e a terra continua sendo povoada e de novo começa a mesma coisa e chega Moisés, chegam os mandamentos de Deus, as regras, a forma como Deus ensina que o homem não deve fazer isso, não deve fazer aquilo, os mandamentos, ensinando tudo, Senhor. A humanidade continua crescendo e acontece o mesmo. Eles se afastam de Deus, porque o diabo, como ele quer ir contra Deus, entra nos corações de cada homem, de cada mulher e viram ele rebelde, honesto, desobediente, e viram ele pecador. E assim, sucessivamente, é o que tem acontecido. O nosso Deus sempre nos ensinando por um lado, o Senhor Jesus Cristo também ensinando a sua palavra, limpando as pessoas, transformando as vidas. O Senhor Jesus Cristo fazendo um grande trabalho na pregação do Evangelho. O Espírito Santo, por outro lado, também está fazendo o seu trabalho de converter as almas e de tirar tudo isso do coração dos seres que tem vindo de muitos anos, desde Adão e Eva, vem todos esses pecados, todas essas faltas e falhas têm vindo desde Adão e Eva. Então, aqui diz o apóstolo Paulo, ele estava fazendo essa relembrança, dizendo que desde sempre a culpabilidade do homem tinha vindo, porque ele se afastou dos caminhos de Deus. E quando o homem se afasta dos caminhos de Deus, diz que Deus os entregou. Por isso diz que Deus os entregou à maldade, a que fizessem as coisas ruins, a que fizessem todas essas coisas vergonhosas. E não somente isso, mas também vem as bebedices, os sequestros, os estupros, os homicídios, os roubos, os furtos, vem a inveja, vem as vinganças e os rancores, os ódios, vem todo esse tipo de pecado. Tudo isso é ruim, é pecado diante de Deus. Vejam que aqui começa a destacar no verso 30 e 31 todos os pecados e todas as coisas que o homem começou a fazer. Por quê? Porque Deus entregou eles a fazer essas maldades, porque Deus já cansou. Mas com o evangelho do Senhor, o Senhor disse, eu vou resgatar muitas pessoas, porque haverá muitas pessoas que eu vou transformá-los, eu vou limpá-los, vou tirar toda essa maldade deles e eles vão me seguir. E é isso que o Senhor está fazendo no dia de hoje com o seu evangelho. Então, muitas pessoas vêm com diferentes tipos de pecados, uns com a homossexualidade, outros ficam bêbados demais, outros que são rancorosos e vingativos, bem, de tudo. Então, vem e Deus faz uma obra, uma transformação nas pessoas, porque Deus diz que muitos são os chamados e poucos os escolhidos, mas somente Deus conhece. Mas nós todos estamos com o desejo de sermos salvos. Aqui queremos que todos nos reunamos para que Deus nos ajude. Então, Deus começa a fazer os milagres em cada coração, em cada vida, e muitas pessoas que têm vindo, isso do câncer, por exemplo, são coisas que Deus permitiu nas pessoas por castigo, por causa do pecado e que as pessoas se afastaram de Deus. Então, Deus mandou doenças também. Então, mandou doenças incuráveis e muitas vezes caem em cima de pessoas inocentes, pessoas que são justas e inocentes. Caiu em cima dela esse castigo do câncer, por exemplo. Então, essa pessoa não tinha culpa dos pecados dos seus ancestrais, mas como vinham nas maldições, então caiu em cima dela, que ficou doente de câncer. Então agora o que temos que fazer? Clamar a Deus, pedir a Deus, nos dispormos para Deus, e então Deus fará um milagre. E Deus limpará e tirará o câncer, assim como tirará e limpará essa tendência do homossexual. Então Deus faz tudo isso, e cada pessoa somente tem que se dispor e crer. Acreditar, porque se a pessoa não acredita,
Então, Deus não vai fazer nada por ele, mas se a pessoa acredita e deseja e diz: Deus, eu quero que tu me mudes, eu quero que tu tires isso de mim porque isso me faz infeliz. Não vão acreditar vocês que essas pessoas que têm essas tendências não acreditem que eles são felizes. Eles são os seres mais infelizes. Então eles fingem, eles se disfarçam e eles fingem, mas eles são infelizes. E esse é o motivo para que nós ajudemos eles a orar a Deus e a pedir a Deus por eles, pela sua felicidade. Senhor, tenha misericórdia dessa pessoa que não é feliz. Não é feliz com o seu comportamento, com o que é neste momento. E está vindo na igreja, liberta, Senhor, faz um milagre, ajuda ele, Senhor, porque nós queremos, todos queremos, é a felicidade, porque uma coisa é ter dinheiro, ou ser rico e ter muitos bens, é diferente a ser feliz. A felicidade não se alcança com dinheiro, nem com nenhuma posição, nem coisas nenhuma desse tipo. Nenhum tipo de posição específica no mundo não consegue a felicidade, mas com a paz que Deus dá. A felicidade é dada por Deus, então nós queremos ser felizes. E assim, dessa mesma forma, queremos que essas pessoas também sejam felizes. E quando elas tenham a oportunidade que vem na igreja, então, maiormente, impor mãos e orar e pedir a Deus que liberte e que você seja feliz, assim como eu sou feliz no Senhor, que você também seja feliz na sua vida. Então, nós não vamos ir contra as pessoas, nem vamos estar discriminando, também não, mas vamos ter misericórdia e considerar essas pessoas. Nós também não vamos criticar os governos, porque os governos, o que eles fazem é tentar fazer um bem para essas pessoas que têm sido discriminadas. Então, você pare para pensar que quando alguém discrimina outra pessoa e lhe diz, não, então você não trabalhe na minha empresa, porque uma pessoa como você não pode trabalhar na minha empresa, não vou te dar trabalho. E todas as pessoas fazem o mesmo, então essa pessoa vai viver do quê? Vai o quê? Vai mendigar, não é? Ou o quê? Ou roubar. Ou roubar, ou mendigar, ou se prostituir, porque tem que comer. Então, o que os governos fazem é evitar isso. O governo faz é evitar que essas pessoas que são discriminadas na antiguidade foram muito discriminadas pela sociedade, pelas famílias, pelos seus pais, que essas pessoas sejam criminais. O governo não quer isso. O governo diz deve haver justiça para todos. É um ser humano. Então também tem direitos. Temos que lhe dar direitos. Mas o Senhor, na sua misericórdia, tem mudado as regras, tem mudado os corações e a forma de pensar das pessoas, dos povos. E é por isso que não temos que criticar os governos. Eles estão fazendo humanamente para conseguir fazer o bem para essas pessoas, para que elas consigam trabalhar e tenham espaço na sociedade, se desenvolver e viver. Mas nós, como igreja, temos que ter muita misericórdia, muito amor, muito carinho e orar pelas pessoas. Pedir a Deus que Ele me dê poder e respaldo, que a minha oração tenha poder, que a minha oração tenha respaldo, Senhor. Olha essas pessoas, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Nós sabemos que tudo isso vem das maldições da antiguidade, por causa que as pessoas se afastaram do seu caminho e começaram a pecar. E é por isso que Tu permitiste isso, mas com certeza essas pessoas são inocentes e não sabem nem por que estão vivendo essa situação. Essa é a nossa forma de pensar, irmãos, e assim como temos que agir. Bem, vamos pedir a Deus misericórdia. Vamos pedir ao Senhor que misericórdia... Podem ficar em pé, irmãos. Que o Senhor tenha tanta misericórdia e nos ajude a conseguir estar lá na sua presença. Que sejamos seres bons, seres que amam ao Senhor, ao nosso Deus. É esse o nosso único anseio, o nosso único desejo, e agradecemos ao Senhor por ter nos feito entender e compreender tudo isso, por ter nos dado esta capacidade de pensar e escolher e sentir
e conseguir escolher e olhar o que é bom e o que é ruim, conseguir distinguir o que é bom e o que é mal. Agradecemos ao nosso Deus que nos fez ser racionais. Bem, aqui estamos diante do Senhor para seguir em frente e para dizer ao Senhor que aqui estamos, que Ele nos leve com sua mão sempre. E hoje já vamos fazer a nossa oração de petições, de necessidades, de doenças e também de nos despedirmos para os irmãos que têm que viajar agora a lugares distantes. Então vamos pedir ao Senhor proteção, bênção e que o Senhor nunca nos deixe, que Ele nos leve com a sua mão sempre, porque amamos Ele, vamos orar. Santo, gracias mi Señor. Delante de tu presencia estamos en este momento, Señor. Hemos meditado en tu palabra. Hemos hablado, hemos dicho quizá cosas, quizá somos niños, Señor, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de conjeturar, pero lo que nosotros sí sabemos y pensamos y creemos es que tú eres un Dios poderoso, que tú eres un ser maravilloso, grande, poderoso, que estás en todos los lugares del universo. Que tu poder es tan grande, tu presencia es tan grande, que en todos los lugares del universo estás allí, Señor. Y que nosotros no alcanzamos a comprender, nosotros no alcanzamos a entender tu grandeza. No alcanzamos, Señor, a meditar lo grande que eres, cómo eres tú, Señor. Solamente tenemos una mente muy reducida, un razonamiento muy pequeño, mi Señor. Pero con eso pequeño que tú nos has dado, queremos darte la honra, la gloria, la alabanza. Queremos admirarte, Señor. Queremos decirte, Señor, que te amamos y queremos seguir por el camino del bien. Queremos hacer lo bueno, lo justo, lo recto. Queremos obedecerte, hacer tu voluntad. Permítenos, Señor, que nosotros podamos cambiar, que podamos ser transformados y ser hombres y mujeres rectos delante de ti, que hagan tu voluntad y que siempre estemos en tu presencia, que nuestras oraciones lleguen delante de tu presencia. Permítenos, Señor, ayúdanos, Señor, a lograr estas cosas. Cada vez que nosotros nos presentemos delante de ti, tú nos escuches y tú extiendas tu mano poderosa sobre nosotros. Tú pongas tu mano poderosa sobre nuestras cabezas y nos bendigas. Bendice a todos, Señor, con tu mano poderosa. Bendícelos. Mira, Señor, que es imposible para el humano poder tener acceso a todas las personas, para imponer manos, para orar por ellos, para darles una profecía, un consuelo. Es imposible, mi Señor, pero para ti no, porque eres un Dios grande. Y tú puedes, mi Señor, a cada uno darle una imposición de manos, darle un abrazo. A cada uno, Señor, revestirlo con el poder de lo alto, con el poder de tu Espíritu Santo. Que a cada uno tú les des los dones espirituales. Que tú les des el bautismo con el Espíritu Santo a los que no lo han recibido. Que tú extiendas tu mano, Señor, y seas sanando los cuerpos físicos. Sana, mi Señor. Reprende y echa fuera los espíritus inmundos de enfermedad. Las brujerías, las hechicerías y las maldiciones sean quitadas. Reprende todo espíritu de enfermedad, Señor. Echa fuera todo poder del maligno, todo poder del diablo, toda envidia del diablo contra tus hijos y tus hijas. Señor, extiende tu mano poderosa y haz milagros y señales. Liberta a cada uno, rompe las cadenas, rompe ligaduras, ataduras, quita toda trampa maligna, destruye la obra del maligno, Señor. Rompe, Señor, toda trampa maligna, todo poder del diablo. Quita, Señor, toda mancha y revístelos a todos del poder de tu gracia. Revístelos con el poder de tu Espíritu Santo y envía poder de lo alto sobre cada uno, mi Señor, y dales gozo y alegría espiritual, y que cada uno, Señor, sea alegre y feliz y contento en el Espíritu, y que te alaben a ti y te glorifiquen, y que cada uno tenga palabras hermosas para decirte, palabras de alabanza, porque tú eres digno, mi Señor, de toda la honra y la gloria. Bendito y alabado tu nombre por los siglos de los siglos.
Te alabamos, Señor. Te bendecimos, Señor. Extiende tu mano, Señor. Haz milagros y señales. Mira las personas que están atadas por el diablo. Mira los que están encadenados por el diablo, llenos de enfermedades que no razonan, que tienen enfermedades en su cerebro, en su cabeza. Señor, extiende tu mano, haz un milagro, tú sanando, tú limpiando, tú libertando. Señor, quita todos estos flagelos. Acuérdate, mi Señor, acuérdate, mi Señor. Recuerda, mi Señor, que tú lo prometiste, que tú sanarías a los enfermos, que tú harías maravillas, que tú te ibas a manifestar con prodigios, con señales. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Padre Celestial. Bendito y alabado tu nombre. Bendito tu nombre por siempre. Bendito tu nombre para siempre, por los siglos de los siglos. Alabado sea mi Señor. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Padre Celestial. Gracias, Padre, por tu misericordia, tu amor, tu poder, tu palabra. Gracias, aleluya. Gloria a ti, mi Señor, gloria a ti. Gracias, aleluya, bendito el Señor. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda, y sé que pronto volverá. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda, y sé que pronto volverá. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Bendito. Bendito e louvado o nome do nosso Deus. A honra e a glória sejam para o nosso Deus. É uma bênção muito grande que vem para todos vocês. Que Deus abençoe, que o Senhor cumpra os seus desejos e as suas petições, que o Senhor faça muitos milagres nas suas vidas e que Deus respalde muito vocês todas as vezes que vocês vão falar da palavra de Deus. Grandes bênçãos para todos vocês, meus irmãos. Muito obrigada mais uma vez. O Senhor abençoe vocês e até mais. Deus os abençoe.